Oi pessoal, vamos aqui com mais um livro. Hoje é O Médico e o Monstro, um clássico, muita gente conhece já, que é do Robert Louis Stevenson. Bem, essa versão aqui eu comprei assim numa banca, numa lojinha que tinha uma rodoviária. E o legal dela é que ela é em quadrinhos, né? O quadrinho é feito pelo Daniel Esteves, Anderson de Souza e Dan Freitas, né? O Daniel Esteves ele fez a edição, ele é roteirista, etc. O Anderson de Souza ele foi o que desenhou e fez a arte final. E o Dan Freitas foi o que fez a coloração, né? Que pintou entre aspas, né? Fez a coloração. Né? Eu gosto muito desse final aqui, que é meio que fala o processo, né? Porque primeiro tem um roteiro, né? É algo bem interessante que a gente tem que saber sobre esse tipo de história em quadrinhos, né? Graphic novel. Eu gosto de chamar esse livro de uma graphic novel porque afinal é. Né? Então começa com um roteiro, aí depois se transforma num esboço, aí tem a versão final do desenho e aí depois tem a coloração. Então cada parte, né? É bom entender que isso aqui é um projeto incrível, feito por partes, então, enfim. Mas falando sobre a história. Não há nenhum segredo sobre do que se trata o Médico Monstro. A gente já, muitas pessoas mesmo que não tenham lido o livro ou assistido o filme, com certeza devem conhecer. É uma dessas histórias aí geral que todo mundo sabe. Que sempre é referenciado em outras obras e etc. Então, o Médico Monstro conta a história desse doutor chamado Jekyll, Henry Jekyll. E ele é um doutor incrível, ele é culto, ele é renomado, reconhecido. E conta da vez que ele, em um dos experimentos, ele fez uma forma de se transformar em outro ser, que é o grande monstro, né? Que fala que é o Sr. Hyde. E, né, que meio óbvio, Sr. Hyde, Sr. Esconde, a gente entende que é para ser essa versão escondida do Henry. Né? E inicialmente na história eles ficam achando que é outra pessoa, ficam pensando que tipo, por que diabos o Henry Jekyll ele protege esse homem, essa aberração. Mas aí no final a gente descobre que, né, eles são a mesma pessoa e o livro ele vai trazer essa reflexão de que tipo todas as pessoas elas meio que vivem de aparências e meio que de certa forma todo mundo vai ter um hide no fundo, sabe? Uma versão sua que você não quer que ninguém veja. Uma versão que vai permitir que você seja a pessoa mais cruel ou pelo menos a pessoa mais avessa ao que você mostra publicamente para as outras pessoas. É um pouco polêmico esse livro e meio que a conversa que traz sobre a ideia de ter meio que um alter ego, porque sempre tem essa ideia de que o alter ego sempre vai ser algo macabro, algo ruim. E meio que a gente sabe que hoje em dia a gente já é reconhecido várias doenças mentais, uma delas tem a esquizofrenia, transtorno de personalidade. Muitas vezes a gente sempre leva ao lado muito ficcional, né? Da ideia de que sempre esse transtorno de personalidade tem a ver com maldade. E às vezes, enfim, tem muitas conversas em relação essa obra. Eu consigo pensar assim, em inúmeras obras que meio que mesmo indiretamente fazem referência a esse livro. Porque afinal, eu acho que ele começou um movimento. Eu não sei se antes desse livro existia esse tipo de história, onde tinha um personagem que ele meio que esconde um alter ego. Que é o alter ego dele que faz meio que coisas ruins, vamos dizer assim. Ou não, né? Mas enfim. Talvez a gente possa levar em consideração, sabe, talvez o Lago dos Cisnes, né? Porque né, a Odete ela se transforma num cisne negro, etc. Mas eu acho que dessa forma foi algo realmente importante do Mágico Monstro, né? Tanto que ele é reconhecido até hoje como é dessas grandes obras. Tem outro livro que eu li recentemente, que é um livro que eu gostei muito, que é O Clube da Luta, que até inspirou o livro, o filme. E ele também traz isso de um alter ego que meio que representa algo. Também tem o filme não, a série que lançou da Marvel recentemente, que é O Cavaleiro da Lua. Ele também tem transtorno de personalidade, ele é super bonzinho. Aí depois a gente descobre que o, o
Steven, acho que é o nome dele, se eu não me engano, ele é o alter ego, não o outro carinha lá. Então isso é bem interessante, é uma ideia diferente, né? Porque é um alter ego que faz coisas boas. E eu gosto muito, inclusive, do episódio que fala mais sobre a história do Cavaleiro da Lua. Em geral, eu acho que a série, ela começa um pouco cansativa, sabe? Ela é meio que repetitiva, ela podia ter se apressado mais, mas quando ela realmente embarca, ela embarca mesmo, né? Eu gosto muito desse episódio, que fala sobre a história dele, né? De como, por conta do trauma, ele meio que foi se transformando e fazendo essa personalidade diferente, que vai ser mais aceita ali pelas pessoas. E é muito triste a história dele, sério, né? Assim, pensando na vivência dele. Mas, enfim, voltando pro livro. Bem, não tem nada assim que eu vá dizer que é incrível, né? Até porque eu não li necessariamente o livro mesmo, eu li essa versão em quadrinhos. Acabei preferindo ter, até porque eu não tenho muitos graphic novels e quadrinhos na minha coleção, eu gostei de comprar essa versão, tá? Provavelmente eu vou ler ainda a versão mesmo em romance, né, escrita, mas o básico da história mesmo tá aqui, e é uma história muito interessante, é muito legal pra gente falar sobre isso, né? Refletir sobre as diferenças, sobre, né, diferenças de personalidade, porque muitas pessoas escondem várias coisas, etc. Aqui a gente descobre que o Henry Jekyll, ele não ele inicialmente podia ter se livrado do Hyde, mas ele não se livrou justamente porque ele gostava de ter essa parte, né? E tal. E a gente pensa, às vezes se essas discussões sobre coisas que a gente esconde fossem mais comuns, não fossem transformadas tantos em tabus, não existissem tantos criminosos, né? Pelo menos eu acho. Muitas vezes quando a gente vai reconhecer, não tentando necessariamente passar pano pro que os criminosos fazem, mas para entender, afinal, todo mundo é humano, né? Então, sempre, todas as coisas meio que vão ter alguma raiz, né? Pra gente entender. Bem, mas resumidamente esse livro é bom. Eu recomendo essa versão, se vocês conseguirem achar, ou sei lá, ou o livro mesmo eu não tendo lido o livro necessariamente, né, essa versão. De qualquer forma, eu recomendo e é muito bonito, sabe? É realmente genial. Eu gosto muito desses trabalhos. Eu não sou tão fã de livro assim, porque, sei lá, às vezes eu fico um pouco cansado de ler, que é meio aleatório, né? Porque tem menos coisa pra ler, mas eu não sei, às vezes não entendo direito a história, sei lá. Vai entender, né? Mas de qualquer forma, eu gostei muito e eu recomendo pra vocês. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.